Hi guys, welcome back to a new video. Que tal aprender inglês com um dos atores norte-americanos mais conhecidos mundialmente? Receber dicas sobre gramática, sobre leitura, sobre a fala, sobre pronúncia e, além de tudo, ainda praticar a sua compreensão auditiva? Então, assista a esse vídeo até o final. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vander Campolina. Esse é o canal Vander Campolina Inglês, que foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Eu sou o criador do curso de inglês completo Vander Campolina, um programa de estudos que vai do zero até a fluência. De tempos em tempos, eu abro novas vagas para esse curso. Se você quiser saber mais e se quiser fazer parte, vou deixar na descrição desse vídeo o link onde você pode acessar e entrar em contato comigo, ok? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estudar alguns trechos de uma entrevista dada por Will Smith. Então, nessa entrevista ele está falando sobre o filme que foi lançado também no Brasil e que ficou muito conhecido, né? Que é aquele filme Em Busca da Felicidade, onde ele fez lá papel juntamente com o filho dele. É um filme muito conhecido que traz uma mensagem bacana pra gente aí. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Então, pessoal, já estou compartilhando com vocês aqui a tela do meu computador. Como eu falei para vocês na introdução desse vídeo, nessa entrevista ele está falando sobre o filme Em Busca da Felicidade, tá bom? Então ele vai relatar aqui uma série de situações que aconteceram com ele simultaneamente ao momento no qual ele estava gravando esse filme. What happened with me with this film? So I accepted the film and I was really excited to take this and I loved the idea. Então, pessoal, lembrando que como ele está relatando um fato que aconteceu no passado, ele vai centralizar o discurso dele no simple past. What happened with me with this film? Okay, what happened? Então, aqui, como eu gosto sempre de enfatizar para os meus alunos, quando nós temos verbos regulares em inglês, terminam ali com o sufixo ed, é importante a gente fazer essa pronúncia de forma correta. Então, aqui a gente tem o verbo to happen, quando nós acrescentamos o sufixo ed ao final do verbo, happened, não é happened, nem happened, tá, pessoal? Happened. Então a gente não pronuncia a vogal lá do ED, a gente vai pronunciar o N, happen, e como se acrescentássemos só o D. Happened. What happened with me, with this film? Então ali a gente tem o so e a vírgula, comma, tá? Isso quer dizer que ele vai iniciar um assunto, ele vai abordar um tópico. I accepted the film and I was really excited. Então ele fala, so I accepted the film and I was really excited. I accepted the film and I was really excited. Accepted, excited. Lembrando que I accepted, o verbo está no passado, ali é o verbo to accept. And, quando a gente fala excited, ali já não é mais o verbo, é o adjetivo. I was really excited To take this and I loved the idea. Então, I was really excited to take this and I loved the idea. Loved. The idea. Lembrando, pessoal, quando nós temos o artigo definido the antes de palavras que começam com consoante, o som é de the. Antes de palavras com som de vogal, idea, a gente pronuncia the. Percebam que é muito mais fácil pronunciar the idea do que the idea. Então, the idea. And I love the idea. Como ele tem ali o D do loved e o D, que começa com o som do d, que é o D, ele vai fazer o link. Dá a impressão de que ele não pronuncia esse sufixo D ali do verbo to love. Mas ele pronuncia, tá, pessoal? And I was reading it. And I gotten probably 2 weeks into my preparation for the film. Então, esse I had gotten, ele não está pronunciando ali o gotten, ele gotten, tá? Que é bem característico do inglês norte-americano. And I'd gotten probably 2 weeks. Ele vai falar de duas situações diferentes, tá? Primeiro ele está falando, olha, I'd gotten probably 2 weeks. I'd gotten
probably 2 weeks into my preparation for the film. Então, essa é uma situação. And my father was diagnosed with cancer. E ele continua. And my father was diagnosed with cancer. Percebam aqui, primeiro ele falou, I'd gotten 2 weeks for the preparation and my father was diagnosed with cancer. Tá? Então aqui ele está relatando uma outra situação. Ou seja, o past perfect que muitos alunos brasileiros têm dificuldade em utilizar, o past perfect é o passado do passado. Então primeiro a gente tem uma ação que é anterior a uma outra ação. O que aconteceu primeiro? Primeiro, ele estava se preparando para o filme. Depois disso, o pai dele foi diagnosticado com câncer. And my father was diagnosed with cancer. E percebam que quando ele pronuncia ali o with, ele fala my father was diagnosed with cancer. Ele nem pronuncia direito o TH. I was like, first it stunned me, and then it was the magical work of the universe. Ele continua, I was like... E aqui ele vai descrever como ele se sentiu. Percebam como ele hesita, né? I was like, buscando ali as palavras para descrever como ele se sentiu. Ele vai enumerar 2 ações que ele utilizou ali para descrever essa situação. Primeiro ele utiliza ali o first para iniciar o que aconteceu e depois ele vai concluir. Então ele fala, I was like, first it stunned me. E aí ele continua, and then it was. Ou seja, ele começou lá com o first, explicando uma situação, enumerando algo, alguns fatos. Você pode começar por first, aconteceu isso. First, I did this. Ele conclui, and then it was the magical work of the universe. Essa, pessoal, é a forma mais fácil de você aprender gramática. Aprender gramática, estruturar uma frase em inglês, não é ficar decorando regras. Você precisa contextualizar, colocar frases em prática ali para ser fácil para você entender, reter informação e quando você for utilizar novamente, você não ficar pensando em regras e não ficar pensando em gramática. So we just started talking about love, time, and death. Então ele diz, we just started talking about love, time, and death. Então, pessoal, aqui ele pontuou algumas situações que você pode usar aí. We were talking about cars, machines, and bicycles. We talked about space, universe, and physics. I don't know. Facilita você ter essas estruturas montadas na sua mente para que quando você for se comunicar em inglês e você vai sintetizar ali um determinado assunto dando exemplos, falamos disso, disso e daquilo. It was so magnificent for me, but it was so powerful for me to be cleansed of box office. Então ele dá continuidade de novo, descrevendo utilizando o verbo to be no passado. It was so magnificent for me, but it was so powerful for me to be cleansed of. O que é o cleansed? É ser limpo. Talvez você não tenha tido contato com essa palavra, to be cleansed. Então, vem lá do verbo to clean. Então aqui ele está dando uma ideia de purificação. Ele foi purificado de alguma forma. Então ele conclui, box office, to be cleansed of box office. Esse box office fica aí como um novo vocabulário se você ainda não conhece essa palavra. Box office significa ali um sucesso de bilheteria, tá? Ele está referindo aqui a um sucesso de bilheteria, ou seja, quando ele estava gravando o filme ali, ele não estava interessado muito na bilheteria que o filme teria para que ele se sentisse recompensado por estar passando por aquele momento de dificuldade de gravar um filme, etc. Aquilo que estava acontecendo simultaneamente com ele em relação à situação que o pai dele estava vivendo já purificou todo o sentimento dele, tudo aquilo que ele estava sentindo em relação ao filme, e ele colocou ali mais ainda aquela energia. Por isso que o filme é tão marcante. Se vocês ainda não assistiram esse filme, eu recomendo a vocês fazê-lo, porque é um filme imperdível. I don't need the box office to be huge on this film. E aí ele diz, concluindo ali, I don't need the box office to be huge on this film.
Percebam como ele pronunciou I don't need, I don't need. Então ele utiliza ali o huge. Ele poderia ter usado big, mas big daria uma ideia de tamanho de uma proporção diferente. Ele quis dizer ali huge, enorme, gigantesco. E não só em termos de tamanho, muitas vezes a gente pode usar esse huge, mas também no sentido mais amplo da palavra, no sentido de grandiosidade. To be huge on this film. I think I was able to embody the ideas of the loss and also the redemptive quality of the pain, you know. I think I was able to embody the ideas of the loss. Embody, o que é embody? Personificar, vestir mesmo aquela característica do personagem. To embody the ideas of the loss. The ideas of the loss, ok? Interessante essa construção que ele usou aqui, né? The ideas of the loss, porque ele estava ali se preparando para um momento difícil, que seria perder o pai dele, né? E aí ele vai concluir o raciocínio utilizando uma frase muito bem construída, que pode ampliar aí, você usando esse tipo de estrutura, ampliar a sua capacidade de expressão. E se você estiver expressando ideias com essa estrutura, vai dar aquela impressão de que o seu inglês é realmente muito avançado. Então ele diz, olha, and also the redemptive quality, and also, então a pronúncia dele, and also, ele faz o link, and also the redemptive quality of the pain. Então, the redemptive quality of the pain, ou seja, uma estrutura muito bem construída, com um vocabulário rebuscado, mas também com uma estrutura muito bem feita. Quando ele usa the redemptive quality of the pain, a gente pode usar a mesma estrutura com ideias diferentes. The mysterious power of the eternity, ou the astonishing balance of the universe. São inúmeras as possibilidades, você só vai mudar ali o vocabulário de acordo com a ideia que você quer transmitir. Então, se você ainda não assistiu a essa entrevista do Will Smith, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa acompanhar a entrevista completa. Pessoal, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Aqui foi só uma demonstração de como a gente pode utilizar pequenos trechos de filmes, de séries, de documentários, seja lá o que for, e a gente pode focar onde a gente quer ou onde a gente precisa desenvolver uma determinada habilidade, seja a escrita, a fala, a pronúncia, a leitura, a compreensão auditiva, ampliar o nosso vocabulário e etc. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de fazê-lo agora mesmo, dê um like nesse vídeo e, se possível, compartilhe enviando para uma pessoa que também esteja aprendendo e estudando inglês assim como você, ok? That's it for today. See you in the next one.